Vamos começar agora assistindo a fala do pastor Aloysio Silva, que ele é presidente da Igreja Videira. Olha a fala que ele traz para a gente aqui, preste atenção. Eu não sei quantos dos irmãos acompanharam essa semana a divulgação do censo religioso do IBGE. Os irmãos acompanharam? Eu acompanhei. O resultado era já previsto, já tinha sido previsto por outros institutos. De cada 4 brasileiros, um é evangélico. Aleluia! Deus é bom. Espero que sejam regenerados, nascidos de novo. Glória a Deus por isso. Mas o censo também trouxe uma informação que não é tão legal. No ritmo que as igrejas vinham crescendo até 2020, a previsão era que em 2032 iria passar de 50% de evangélico no Brasil. Mas o que aconteceu? O ritmo caiu drasticamente. Depois da pandemia, o ritmo caiu drasticamente. Obviamente, o IBGE não sabe as causas disso, mas eu vou te dizer qual é a causa disso. E vou te dizer que isso tem implicações sérias no futuro, eu já avisei isso antes. A causa disso tudo foi o bolsonarismo. Quando os pastores no púlpito resolveram assumir politicamente algo, fecharam a porta da igreja para um montão de gente. Não pessoas de esquerda, mas pessoas que não querem se identificar com um segmento. E elas chegam na igreja e a coisa se misturou. Presta atenção, isso é distração do maligno. Tenha muito cuidado com isso. Nós estamos aqui para trabalhar pela expansão do reino de Deus. Pois é, gente. Essa é a fala do pastor Aloysio, uma fala realmente muito forte e difícil de discordar com ele, né? A menos que você tenha algum problema de raciocínio lógico, né? Porque, veja, não é uma fala de alguém que está contra o Bolsonaro, ou alguém que está favorável ao Lula, ou ao lulismo, ou ao governo que aí está. É alguém que está fazendo uma análise sobre um problema. Todo mundo está percebendo esse problema. E qual é o problema? O problema é que a igreja, ela não é que ela regrediu apenas, né? Porque não é que ela regrediu apenas, talvez dizer que ela regrediu, não sei se é correto, né? Por quê? Porque há um avanço significativo do chamado desigrejado. Então, não sei se dá para dizer que a igreja está perdendo quando alguém se torna desigrejado, né? Não sei se dá para dizer que a igreja está perdendo quando alguém se torna desigrejado efetivamente. Agora, que freou o crescimento da igreja, pelo menos atrasou aquelas metas que já estavam previstas até 2032, os evangélicos serem mais de 50% da população brasileira, isso é fato. Agora, eu não vou dizer também, e olha que eu sou radicalmente, para quem me acompanha, radicalmente aqui, não tenho vergonha de dizer, contra o bolsonarismo. Não é só contra o Jair Bolsonaro, não, né? E o governo dele é contra o bolsonarismo, que é aquilo que adoece, que é aquilo que não é lógico, né? Você consegue conversar 10 minutos com alguém que votou no Jair Bolsonaro. Agora, você conversar 5 minutos com alguém que se declara bolsonarista é uma coisa, né, radical, é diferente. Então, eu sou contra isso. Assim como eu sou contra quem também se considera de esquerda radical ou de direita radical. O radical, o extremo, não importa o lado, irmão. Não importa o lado. Se for o extremo, é um problema. Até o crente, quando ele é radical, é um problema. O crente, quando é radical, já é um problema, até para dentro de casa. Então, eu preciso ser coerente também. Eu não vejo que o bolsonarismo, né, quando entrou dentro da igreja, muito embora seja um grande problema, tenha sido, e eu denunciei isso aqui, perdi seguidor, apanhei, até hoje apanho, não tenho vergonha de falar isso, de falar o que eu penso em relação a isso, mas também é preciso fazer uma leitura em relação à própria pandemia, né? Eu imagino que a pandemia, ela também atrapalhou muito. É claro que tem muitas igrejas, vamos dizer, Assembleia de Deus, que são igrejas mais tradicionais, igrejas em que as pessoas se envolvem em departamento de jovens, departamento de senhoras, os pregadores, os obreiros. Essa galera dificilmente deixa de ir para a igreja, né? Ou deixou de ir para a igreja depois da pandemia. Se teve uma queda, eu conversei com muitos pastores, inclusive de igrejas grandes, questionando a respeito disso, eles relatam que teve uma certa queda por conta da pandemia, mas que depois ela voltou, né, ao seu
estado normal. Agora, igrejas mais neopentecostais e outras igrejas tiveram uma queda gigante porque as pessoas começaram a se acostumar a assistir os cultos pelas lives. Um efeito live talvez tenha tirado algumas pessoas de frequentar os cultos, né? Por conta de quê? Da pandemia. É um ponto que também precisa levar em consideração e não dizer que foi 100% culpa do bolsonarismo, mas eu diria que 80 e tantos por cento certamente foi culpa disso, porque muita gente que estava na igreja deixou de frequentar por conta disso, e muita gente que já estava frequentando, já em processo de conversão, não quis saber de igreja mais, depois que viu o que a igreja acabou se tornando. Então, pode discordar de mim, pode fazer o que você quiser, mas esse é o fato, né? E essa é a fala do pastor Luísio, vem num momento importante, né, para a gente fazer uma meia-culpa justamente agora, às vésperas de uma nova eleição. E eu venho dizendo nesse canal já há 2 anos, vão tentar fazer a mesma coisa, criar o mesmo movimento para a eleição de 2026. Como não haverá a possibilidade do Bolsonaro ser candidato, porque possivelmente já vai estar preso, mas se não tiver preso, não é candidato, porque já está inelegível, mas vão tentar fazer esse lado extremo. Mas observe, dentro da própria cúpula do bolsonarismo, a cúpula, né? Eu não estou falando do baixo clero, eu falo lá de cima. A galera não quer mais o extremo. Tanto é que se discute a possibilidade do Tarcísio ser esse nome que vai substituir, que substituiria, né, o Bolsonaro para disputar. Por conta de quê? Porque não é porque o Tarcísio é lindo, é um bom gestor lá em São Paulo, é porque o Tarcísio ele é mais centrado, né, ele é menos radicalizado do que o Bolsonaro. Então, a ideia dentro da própria alta cúpula do bolsonarismo é não radicalizar tanto. Porque quando se radicaliza, irmão, você tem problema. Então, o caminho... Só que mesmo assim, independente de qualquer coisa, olha aí, assista, ou veja as redes sociais das Assembleias de Deus, por exemplo. O Caiado já está frequentando, e muito bem frequentando a Assembleia de Deus. O próprio Tarcísio tem sinalizado. Ou seja, se não for arminha na igreja, como a gente viu em 2018 e em 2022, a gente vai ver de novo o político na igreja, do mesmo jeito, né? O político frequentando a igreja do mesmo jeito, e aquela situação toda que é o que acaba atrapalhando demais. Então, a minha opinião, vocês já sabem, né? Que a igreja não deveria se envolver com isso de forma nenhuma. Você deve votar, eu devo votar, o seu pastor deve votar, mas a igreja em si não tem que abençoar candidato absolutamente nenhum. Se abençoa o governo. Então, o cara é o governo? Não, ele é só o candidato. Então, deixa ele ganhar, irmão. Quando ele ganhar, a gente levanta um clamor pela vida dele aqui, que é o que a Bíblia diz. Vamos orar pelos nossos governantes. Deixa ele ganhar a primeira eleição. Agora, trazê-lo aqui, fazer a igreja conhecê-lo, dizer que ele é lindo, maravilhoso, e vamos orar por ele para ele ganhar a eleição, não faz sentido, né? Então, a gente está vendo isso aí agora, essa fala do pastor Luísio é verdadeira, é uma análise, como eu disse, eu não atribuo 100% ao bolsonarismo, mas esse freio, né? E agora as previsões, que seria para 32, vai para 50 e tantos, né? No crescimento do número de evangélicos no Brasil, sobretudo em relação, se você faz comparativo em relação a outras religiões. Então houve um crescimento, por exemplo, de religiões de matriz africana, o candomblé, que cresceu muito nos últimos anos, e a igreja evangélica, embora tenha crescido, é importante lembrar, e ainda já supere a igreja católica em vários estados, mas teve esse freio, né? Não vai crescer como se previa. Deixa eu ver os comentários, que eu sei que eu devo estar apanhando aqui nos comentários, né? Não é possível. Vamos lá. Vai contar outra piada. As escrituras não diz nada disso. E a iniquidade que esfriar o amor e a apostasia que na conta. Não entendi. Mas, enfim, vida que segue. Eu acho que é a vergonha que muitos dos pastores estão fazendo, está afastando o povo. Vê o Anderson Silva. O Anderson Silva é um exemplo mais do que isso, né? JC Santos. O Anderson Silva era radicalmente de direita. Radical. É o radical que eu falei. Lembra? No dia que ele disse que tem que orar para Deus quebrar a mandíbula do Lula. Isso é radical, irmão. Aí depois ele se arrepende e vai lá pro governo Lula pedir arrego. Aí agora você fica sem saber. Pô, o cara é esquerda, o cara é direita, o cara é o quê? É por isso que pastor não deve ser nem direita nem esquerda. Pastor não deve ser direita nem esquerda. Lembra, se você observar, se tiver algum militar aqui no grupo, aqui na live, me confirma se eu estiver errado. Qualquer militar pode votar em quem quiser, mas ele não pode manifestar o seu voto. O militar não pode participar de comício.
O militar não pode estar no teleco pedindo voto para quem quer que seja. O militar não pode sair postando em suas redes sociais, o militar da ativa, vote no meu candidato. Mas um pastor pode, né? Um pastor pode. Não deveria, na minha opinião. O pastor não deveria se envolver pedindo voto para ninguém, né? E aí, não só por uma questão, na minha opinião, que deveria ser uma questão de legislação, mas por uma questão ética. Porque ele indica um candidato, esse candidato faz uma coisa errada lá na frente, aí depois ele volta e diz, olha aí, eu não tenho culpa nisso. Claro que tem, irmão. O eleitor não tem culpa. Você, eleitor, que votar em um candidato e esse candidato cometeu um crime, poxa, você acreditou. A culpa do crime é dele, né? Simples assim, ele que cometeu o crime. Agora, você que concorre você que pede, que influencia e até manipula às vezes outras pessoas para votarem, irmão, tem que fazer uma meia-culpa e tem responsabilidade sim, se esse cara não for correto. E a gente está falando de político, né? Então é muito difícil você acertar a mão. Selminha disse assim, Israel esquerdopata. Selminha é terrível, já está aqui, né, Selminha? Pois é, esquerdopata, sei lá, um monte de nome que me chamam em relação a isso. Bolsonaro não tem nada a ver com isso, não. O que está acabando com a igreja é os pastores ladrões. Esse pastor está sendo hipócrita. Inês, preste atenção, Inês. Inês, o pastor não disse que foi o Bolsonaro, assim como eu não disse que foi o Bolsonaro. Lembra? Eu não disse que foi o Bolsonaro e o pastor Luiz também não disse que foi o Bolsonaro. Ele disse que foi o bolsonarismo. É diferente, né? O bolsonarismo é um movimento que é criado em torno do Bolsonaro. O Bolsonaro não tem culpa disso não, irmão. O Bolsonaro não tem culpa de evangélicos otários ficarem fazendo arminha dentro do culto, ou de evangélicos otários ficarem gritando mito quando ele entra na igreja. Ele tem culpa? Claro que não, irmão. Quem tem culpa é o pastor que está na igreja influenciando os membros a fazerem isso. Então, a fala do pastor é sobre o bolsonarismo. A Sol colocou aqui, concordo com o pastor, eu deixei a igreja porque o púlpito virou palanque eleitoral, deixei a igreja, mas não deixei Cristo. Muito bem, minha irmã. Muito bem. Olha aí, a professora disse que o bolsonarismo é um câncer. E você pode votar no Bolsonaro, presta atenção, você pode, na minha opinião, né, votar no Bolsonaro e ainda assim ser contra o bolsonarismo. Isso nem é um paradoxo, isso é um fato, né? Você pode enxergar que, pô, não precisa disso, isso é absurdo, né? E por aí vai. Bom, gente, não posso ficar nesse assunto a noite toda, mas é isso, essa é a fala do pastor Aloysio, e ele atribui ao bolsonarismo o fato de que a igreja evangélica brasileira está passando por esse freamento, né, freio no seu crescimento, conforme estava previsto. Para finalizar esse assunto, o Daldson colocou: ano que vem vai ser terrível, insuportável. Eu também prevejo. Talvez não vai ser como foi 2018, como foi 2020, mas vai ter sim alguma coisa muito complicada em relação ainda a esse extremismo político, né?